Como que você vê essa cautela até mesmo do investimento estrangeiro para o Brasil? O que a gente precisaria de fato ter aqui no Brasil para conseguir recuperar, né, esse fluxo, recuperar o gringo, fazer com que ele volte? A gente vê esse certo pessimismo muito quando compara, principalmente a desvalorização do real frente ao dólar, quando a gente compara por outras moedas, né? A gente vê que o problema interno do Brasil tem sido aí, acho que um trigger muito significativo, mas como que você enxerga, né? O que seria, de fato, talvez importante acontecer para a gente conseguir recuperar esse fluxo? Do ponto de vista econômico, histórico, quando a gente olha os últimos 100 anos e pega as economias que deram certo e as economias que deram errado, existem alguns princípios e premissas, fundamentos que são, assim, indiscutíveis e são meio óbvios. É quase como na vida de qualquer um, você quer dar certo, você tem que estudar, você tem que se dedicar, você tem que ser disciplinado. É uma coisa meio óbvia. Na economia dos países precisa ter austeridade, precisa gastar menos do que ganha, precisa ter organização, controlar a corrupção, mas essencialmente é ter equilíbrio nas contas. Então o Brasil, se a gente pega historicamente, os problemas sempre estão atrelados a gastar mais do que pode. Mas sempre foi assim também, né? Como? Sempre foi mais ou menos esse mesmo cenário. Sim, né? então sempre de tempos assim, em tempos, né? Gasta-se mais do que pode, aí vem um problema. Aí dá uma correçãozinha, dá uma enganada, aí volta. É que muitas vezes quando eu falo isso, eu sofro o seguinte embate. Não, mas nos Estados Unidos também. Mas os Estados Unidos não dá para ser comparado. Ela é a maior economia do mundo. E eu tenho uma expressão, eu tenho várias expressões, mas uma delas é: quem detém o cliente, se você tem o poder de consumo, você comanda. E os Estados Unidos é o maior consumidor do mundo. Então isso gera um privilégio que não dá para ser comparado. Então, quando a gente olha isso, o Brasil gasta mais do que pode e entra em problemas. Mas quando a gente olha, por exemplo, para o diferencial de juros, é um atrativo, não é? Seria um atrativo, vamos dizer assim, quando a gente olha para o Brasil. Então, aí tem também os ativos em dólar, quando a gente olha, estão muito descontados, a bolsa estaria barata. O cenário, como você coloca, né, dos pontos que muitas vezes afastam os investidores, é o mesmo de antes. O que mudou, talvez, nessa percepção, na sua visão, que antes talvez a gente conseguia trazer esse fluxo para cá e agora a gente não está conseguindo mais? Deterioração das contas, principalmente. Então, deixa eu responder isso de uma outra forma, para quem está assistindo. Se a gente pegar o rating, o risco do Brasil, ele é um país especulativo. E eu não vou lembrar agora os nomes dos países, porque eu tenho medo de errar, mas assim, é bizarro. A gente está ao lado de Uzbequistão, Trindade e Tobago. Você fala, nossa, o que é isso? Lugares horríveis. E aí eu pergunto para qualquer um que está assistindo, você colocaria seu dinheiro no Uzbequistão, Trindade e Tobago? A resposta naturalmente é não. Então, o mercado de investimento global, e subentende-se que 60% desse mercado global são os Estados Unidos. Ou seja, o mundo inteiro não dá aos Estados Unidos, que é onde eu respiro. Quem que olha para o Brasil? É a fração da fração da fração da fração. São só pequenas células que às vezes são executivos brasileiros ou executivos americanos que estiveram no Brasil e voltaram, que trabalham esse universo, mas que a gente está falando de algo insignificante globalmente, mas que ainda faz diferença para o Brasil. E aí esses poucos formadores de opinião, eles não são bem trabalhados. Eles teriam que ser bem trabalhados em vários aspectos, mas um deles, o Brasil teria que fazer a lição de casa, de apresentar a austeridade de contas e fazer um trabalho e uma agenda constante de relacionamento com os investidores. Igual uma empresa, sem mencionar nomes, uma empresa que tem capital aberto, faz um trabalho com os investidores, o Brasil é um produto. E a gente não vê o governo brasileiro, através dos seus mecanismos, fazendo um trabalho, até porque ele não tem discurso. Então, vamos voltar lá atrás. O Meirelles ia constantemente para Nova York mostrar o que estava sendo feito, ele tinha credibilidade. Eu não vejo essa agenda se repetindo. E hoje não tem nem discurso
e não tem nem esse grande representante, né? Não estou desmerecendo o Haddad, não é isso, mas ele não é uma pessoa com essa mesma credibilidade. Então, e aí quando você falou, está descontado em dólar, só que o estrangeiro vê exatamente o risco cambial. Então, o que adiantaria, por mais baixo que esteja, eu aportar aqui 100 milhões de dólares e, como aconteceu só nesse ano, a moeda se desvalorizar 20%. Por mais que eu tenha performado, não vai compensar. Mas o investimento tem que ser de longo prazo. Mas enquanto outros mercados estão voando, então assim, tem concorrência também, né? Por que eu vou pôr dinheiro no Brasil? Aí a gente volta porque o Brasil está fazendo a lição de casa, porque as coisas estão indo bem, porque a produtividade está crescendo, porque os problemas de educação estão melhorando e o Brasil está rumo à nova Coreia do Sul. Então o problema é sistêmico, né? Nada funciona. E aí é onde eu vou parecer aqui o Van Dijk. Para quem... eu acho que o Brasil tem coisas sensacionais. Eu chego aqui e falo, nossa, a comida é maravilhosa, o clima não está a menos 10 graus, o brasileiro ele interage de uma forma muito amável, mas o resto, você fala assim, nada funciona. É um caos. Você sai de casa... Você pega um monte de buraco, rasga o pneu do carro. Aí você vai ligar, você vai pegar o telefone, o sinal do celular cai, porque a operadora não presta um bom serviço. E assim vai, nada funciona. Então, isso é uma simbologia, né? Esses itens que eu falei não tem nada a ver com investimento. Sim. Mas eles demonstram um pouco do que é o nosso cenário.